A Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, foi o local de realização do primeiro seminário de formação de professores e docência nos dias 16 e 23 de agosto. De novo do jeito que já foi um dia, vocês, tudo passa, vamos acordar, tenho certeza. A vida vem em ondas como mar, no indo e vindo infinito, a dialética das coisas, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Vocês, não adianta nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. O primeiro seminário de formação de professores e docência é um seminário realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Pós-Ensino, que é um programa com curso de mestrado e doutorado hoje, que se faz a partir da articulação da associação ampla entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semiárido e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, o IFRN. O seminário ele é promovido pelo Pós-Ensino e também pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Docente, o GFO, da UFESA, em parceria com o projeto de extensão Formação Continuada e Diversidade, que é um projeto de extensão aprovado pelo CNPq e que busca articular a extensão à formação estrito sensu. O seminário em si ele tem por objetivo promover um debate sobre questões que a formação, no caso, no percurso do mestrado, ela não contempla. A exemplo, questões relacionadas à formação técnica, ética e humanista, e também política em relação à pesquisa. A gente pretende discutir sobre o comitê de ética, né, a submissão de propostas para o comitê de ética em pesquisas com seres humanos. A gente também pretende discutir sobre o Qualis CAPES, né, a diferença entre revistas A1, A2, A3, A4, e também sobre o gênero dissertação. Então, o seminário ele nasceu de uma necessidade formativa apresentada por egressos do programa, né, e também por estudantes da turma de 2024. Né? Então, a partir dessa necessidade, a gente pensou em promover o seminário para debater justamente essas questões. O seminário ele aborda, né, ele congrega um público diversificado, tanto os alunos do programa como da pós-graduação, de maneira geral, professores da educação básica, egressos, né, também do programa e profissionais da educação de maneira geral. A escolha do tema ela surgiu a partir da necessidade formativa dos alunos. Né? A gente entende hoje que, por exemplo, ter uma concepção do que é Qualis CAPES é importante para a formação do pesquisador estrito sensu, uma vez que na pós-graduação ele se qualifica para socializar, enfim, produzir conhecimento na área em que ele está realmente vivenciando, né, o processo formativo. Então a escolha se deu a partir das necessidades formativas dos alunos, dos estudantes e também dos egressos do programa. Bom dia a todos e todas, mais uma vez. Vamos dar início à primeira ciranda formativa do primeiro seminário de formação de professores e docência. E para iniciar, a gente gostaria de convidar o professor Dr. Marcelo Bezerra de Moraes, que faz parte do programa de pós-graduação do Pós-Ensino. Professor Marcelo, a gente quer agradecer e fique à vontade para o seu momento de fala, certo? De estar aqui com vocês nessa manhã, de conversar sobre uma temática que é muito importante para a gente, porque diz do nosso cotidiano, né, diz do nosso fazer docente, diz da nossa prática profissional, que é pensar a formação do professor, e aí em particular nessa dimensão do professor pesquisador, que é algo que vem sendo discutido há muito tempo
no campo da educação, mas que por vezes a gente ainda não conseguiu efetivamente introjetar no nosso fazer, pensar realmente o complexo a partir de Morin, né? Já começo dizendo aí, a ideia mesmo de, não complexo no sentido de difícil, né? Talvez também, mas um complexo numa perspectiva mais profunda, né? No sentido mesmo de pôr em diálogo muitas coisas. Eu acho que é algo que nos falta muito, inclusive, é a perspectiva da colaboração, né? Por vezes, por mais que nós estejamos em espaços nos quais nós estamos com muitas pessoas, né? Por exemplo, o processo educacional, eu acredito que ninguém aqui trabalha numa escola sozinho, né? Nós trabalhamos sempre com muitas outras pessoas, né? Hoje as instituições escolares, qualquer instituição educativa, ela é constituída por muitos sujeitos que estão envolvidos em todo aquele processo educativo. No entanto, a gente está numa cultura, e por vezes a gente fortalece essa cultura do individualismo, né? E da competição acirrada, da disputa, mesmo que silenciosa, né? Então eu estou ali trabalhando com o Rony. Nós vamos falar hoje com a professora doutora Regina, que é membro do Comitê de Ética em Pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão que tem a intenção de avaliar se uma pesquisa que vai ser desenvolvida pode provocar algum impacto danoso ao participante. Uma vez que se faz essa avaliação, a gente tem a garantia de que a pesquisa que vai ser desenvolvida não vai ser prejudicial e que, além disso, vai ter um efeito benéfico sobre a sociedade. Então, a importância de fazer essa avaliação está justamente na certeza, de ter essa certeza de que aquela pesquisa que está sendo desenvolvida não prejudica o sujeito e beneficia a sociedade. Nós, profissionais da educação, a gente está constantemente lidando com pessoas, né? Sejam os nossos alunos, sejam os nossos pares. Então, nós estamos constantemente lidando com pessoas. Se eu preciso entender a forma como um aluno enxerga como uma disciplina anda, a forma como um colega enxerga como é que está a gestão escolar, eu preciso conversar com esse aluno ou conversar com esse colega. E para que eu possa fazer isso com garantias legais, eu preciso passar pelo Comitê de Ética. E ele vai estar sempre presente fazendo essa mediação e me dando essa segurança enquanto pesquisadora e também dando segurança para o meu sujeito, de que ele sempre vai poder declinar da pesquisa caso ele ache que não combina mais com a sua realidade e de que não vai haver para ele nenhum dano caso ele decida rescindir da pesquisa. O Comitê de Ética, geralmente, as universidades têm seus próprios comitês. E aí, dentro da universidade, é que se organiza essa seleção de professores que farão parte do Comitê de Ética. Quando a gente vai fazer o processo de submissão, no projeto, nós explicamos detalhadamente o que vamos fazer. O comitê ele vai avaliar aquilo que você está se propondo a fazer e ele vai dizer se aquilo ali pode acontecer da forma como você projetou ou não. Caso eles acreditem que ali tem algum viés ou pode gerar algum dano, eles retornam explicando qual o ponto que ele achou que pode ser perigoso e sugerindo alterações. E aí o pesquisador faz as alterações necessárias e reenvia, até que o comitê tenha segurança de que aquela pesquisa pode ser executada. É fundamental, porque a minha pesquisa trabalha com pessoas. Então, para eu entender qual é o caminho que eu tenho que seguir, desde o momento em que eu tenho a ideia de trabalhar com pessoas, até o momento em que eu possa executar, de fato, essa pesquisa, é valiosíssimo. Por uma questão até de redução de tempo. Se a professora Regina vai estar lá dando para a gente o caminho das pedras, de como tem que ser feita essa submissão, isso vai ajudar não só a mim, que estou nesse processo de submissão, mas a todos os outros colegas que estejam ou vão estar. Que aí a gente já vai ter pelo menos um mínimo de conhecimento em como eu conduzo esse processo para que ele seja mais rápido. O segundo momento da programação no dia 16 de agosto foi uma atividade realizada por meio de videoconferência. A segunda ciranda formativa, intitulada A Função do Comitê de Ética e o Uso da Plataforma Brasil, com a professora doutora Regina Célia Pereira Marques, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com a mediação da mestranda Anne Caroline Queiroz, do Pós-Ensino.
Vocês veem, no caso, tanto Lucilene como Lívia, vêm de outro estado, né, de Ceará, Fortaleza para cá. Eu fiz esse percurso quando eu fiz meu doutorado e sei dos desafios, porque nós temos família, né, nós temos, enfim, uma vida também para além do mundo acadêmico, certo? Então, eu vi muita vitalidade, muito desejo de querer continuar. E vi também sonhos, né, muito desejo de ingressar na pós-graduação, né, realmente se torna um sonho para alguns de vocês. A avaliação da pós-graduação se dava de forma trienal, a cada 3 anos. A partir de então, a gente passou para 4. A avaliação passou a ser feita a cada 4 anos. E aí veio também uma necessidade de entender que os critérios gerais eles não atendiam, por exemplo, à especificidade de cada área. O que é que eu estou querendo dizer? Um dos critérios, né, que a gente usa é a questão das bases de dados, em que os periódicos são indexados, né, ficam lá indexados. E aí o que é que a gente vai ter em relação a isso? Tem alguns periódicos que têm uma circulação em determinadas bases, mas em outras não. E aí foi um dos primeiros aspectos, né, assim, que veio para a gente pensar, a questão da indexação desses periódicos. Né? Quais seriam as bases que poderiam ser consideradas por cada área, certo? O tempo, por exemplo, dos programas, a questão da internacionalização ou não. Um aspecto que eu sempre escuto dos meus alunos é o seguinte: por que a área de ensino, a área de educação, as ciências humanas priorizam tanto a produção nacional e não a produção internacional, mais especificamente na área de educação, na área de ensino também? As melhores revistas que nós temos são nacionais. Por exemplo, a Revista Brasileira de Educação é a melhor revista que nós temos hoje dentro do campo da educação. Nós temos boas revistas internacionais também, como a Revista Portuguesa de Educação, a Revista Lusófona de Educação, temos os arquivos de política de educação, que é uma revista americana, a gente tem. Eventos como esse, né, como esse seminário, que foi elaborado a princípio a partir de um projeto que eu tinha, né? Eu entrei como discente regular e eu senti como representante que a gente precisava trazer mais para perto do alunado esse tipo de evento, né? Que partisse da gente, que partisse do discente, trazendo informações sobre o mundo acadêmico de uma forma geral. Por exemplo, muitas pessoas não sabem o que é Qualicaps, porque uma revista é A1, porque uma revista é A2. Também a questão da própria dissertação, o que é dissertação, né? Todos esses temas a gente vai abordar, a importância da produção científica, a importância desses elementos que fazem toda a diferença, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que infelizmente a gente não trabalha isso em sala de aula. Então eventos como esse são portas de formação que os discentes precisam ter desde o início para que a gente interaja melhor com todos esses assuntos. Professor Cezinaldo, que é o professor da UERN, e a gente vai abordar nessa ciranda formativa o gênero textual dissertação. O que é uma dissertação, né? Que a gente entra no mestrado com uma ideia e a gente vai elucubrando uma coisa e outra, e a gente tentou trazer para dentro desse seminário o que realmente é a dissertação, como ela é dividida, os elementos pós e pré-textuais, aquilo que é obrigatório, e também tirar muitas dúvidas de quem já está nesse percurso, quem está entrando, ou até quem está almejando, que está almejando o mestrado, que quer saber como se faz uma dissertação. No dia 23 de agosto, a segunda atividade da programação foi realizada também por videoconferência. A quarta ciranda formativa, intitulada O Gênero Dissertação de Mestrado entre a Concepção, Elaboração e Socialização, com o professor doutor José Cezinaldo Rocha Bessa e a mestranda Diana Rodrigues dos Santos, do Pós-Ensino, como mediadora. O primeiro seminário de formação de professores e docência, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, o Pós-Ensino, e pelo Grupo de Estudos de Pesquisa em Formação Docente, o GEFOR, foi um verdadeiro sucesso. Afinal, tematizou questões atuais relacionadas à formação estrito sensu. Contou com ampla participação dos estudantes e egressos, professores e debatedores. Agradecemos a todos que participaram das atividades e que também somaram para a realização de sucesso desse evento.